o Senhor me deu o versículo 13 que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Né? Eu estava meditando sobre isso, porque eu vejo que dia após dia, né, terça-feira após terça-feira, né, nós reunidas aqui, enquanto União Feminina, né, buscando ao Senhor, né? Nós temos buscado ao Senhor e de todo o nosso coração, né? A gente vê o empenho das irmãs participando, né, de vários estados, sempre fiéis e firmes aqui, né, buscando ao Senhor. E realmente, né, a gente tem visto que o Senhor tem sido achado de nós, né, irmãs? Como tem sido abençoada todas essas reuniões que nós estamos participando, como nós estamos aprendendo, né? A cada terça-feira nós somos edificadas aqui. E é isso porque nós temos buscado ao Senhor de todo o nosso coração, né? E o que eu achei interessante aqui nesse contexto desse texto é que ele se passou na época do exílio, né? O povo de Israel estava lá na Babilônia, ele tinha sido enviado para o exílio. Ele estava sofrendo, longe da sua terra natal. Mas mesmo assim o Senhor manda que eles façam o quê? Que eles plantem, que eles construam casas, que eles casem, que eles continuem uma vida, né? Uma vida até mesmo de abundância, de felicidade ali naquela terra, mas sempre buscando ao Senhor. Que eles continuem as tarefas diárias, né? E aí eu penso em nós, irmãs, que temos nossas tarefas diárias, né? A irmã Eliette falou ali do jantar, e mesmo assim, né, a gente continua plantando, cozinhando, casando nossos filhos, né, e tudo mais, mas sempre buscando ao Senhor, né? E ele tem sido achado de vós, como diz aqui, de nós, no caso, como diz aqui no versículo 14. Então, queria deixar essa meditação para as irmãs, né, para que a gente possa continuar mesmo buscando ao Senhor, invocando ao Senhor, né? E eu gostaria de pedir à irmã Sônia para orar para a gente, irmã Sônia, por favor. Oremos. Claro, e tem duas Sônias. Sou eu? De Turiaçu, de Turiaçu. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por esse privilégio que temos, ó Pai, de estarmos reunidas através desta plataforma, para aprendermos, ó Pai, mais um pouco de Ti. Queremos estar te pedindo, Senhor, sobre cada uma família aqui representada, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada uma, abrindo, Senhor, os nossos corações, Senhor, para estarmos ouvindo a Tua palavra, para que não apenas possa ficar guardada nos nossos corações, mas que também possamos, Senhor, colocá-la em prática. Te peço pela irmã, Senhor, que estará responsável, Senhor, para trazer a Tua palavra, que ela possa falar a palavra, Senhor, que possa vir ao encontro das nossas necessidades. Também te peço pela vida da Clara, Senhor, na direção desse trabalho, possa estar abençoando a vida dela também. Te entrego, Senhor, toda essa programação nas Tuas mãos. E muito obrigada, Pai de amor, porque um dia tu deste o Teu único filho para morrer ali naquela cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Muito obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmã Sônia. Irmãs, hoje nós temos conosco a irmã Azenate. Calma aí que eu tenho um spoiler aqui, olha. A irmã Azenate Cruz, da Casa de Oração de Céu Azul, né, Distrito Federal. Tenho mais um segundo spoiler aqui, que ela é nutricionista, que me passaram aqui várias coisas, né? E, na verdade, ela fica em Goiás, né, que é divisa com Brasília, mas eu vou deixar ela se apresentar mais para frente, tá? Mas antes disso, irmãs, eu gostaria de compartilhar com as irmãs mais uma coisinha que o Senhor colocou no meu coração, né? É uma pequena mensagem. Eu tenho lido um livro, né, irmãs? Na verdade, uma coleção de livros que, na verdade, é um romance, né? Não é um livro propriamente cristão. Mas ele foi escrito por uma canadense lá em 1908. É um livro bem, né, antigo, né? E ele se passa no Canadá, esse livro. E no Canadá, tanto hoje quanto naquela época, é um país, né, protestante, é um país de maioria cristã, né? E ela cita muito aqui no livro versículos bíblicos, ela cita as igrejas metodistas, igrejas presbiterianas da época. E o que eu achei muito interessante que eu estava lendo aqui, num dos capítulos, é uma conversa entre as mulheres do livro,
falando sobre pastor, liderar uma igreja, e aí a autora vai e coloca uma frase mencionando a união feminina da igreja. Só que eu achei interessante porque essa menção que ela faz é de uma união feminina lá de 1908, né, do século passado. Mas olha como é que ela descreve aqui um pouquinho da união feminina. Eu vou ler. Sempre que há alguma festa a se organizar ou algum evento para arrecadar dinheiro, recorre-se às mulheres, e são elas que fazem um trabalho. Então, essa foi uma parte do trecho que ela fala da união feminina, né? Assim como outras partes do livro. E que eu achei interessante, né, irmãs, que é isso, nosso papel quanto união feminina é sempre estar apoiando os eventos da igreja, né, trabalhando, organizando as festas da igreja, organizando essas reuniões de oração, né, ajudando com as ofertas. E eu achei isso tão maravilhoso, porque a gente vê, né, como tem sido consistente. Era assim em 1900, é assim em 2020, será assim no futuro, né, as mulheres servindo ao Senhor. Né? Que coisa preciosa, você olhar para trás e você ver que no passado existiam mulheres fiéis trabalhando, né, a ponto de estar escrito no livro, um livro que qualquer hoje pessoa tem um acesso, os adolescentes estão lendo muito essa série, né, mencionar o trabalho de irmãs tão fervorosas, né? Eu achei isso um incentivo para nós, para a gente continuar mesmo trabalhando para o Senhor. Quem sabe daqui a 100 anos alguém vai ler um livro de 2020 e vai estar descrito lá a união feminina, o que ela fazia no ano de 2020, né? E aí, eu senti o desejo de falar para as irmãs aqui que cada uma é muito preciosa, né? Cada uma com o seu dom e com o seu talento, né? Que a gente tem que persistir e não desanimar. E para isso eu gostaria de colocar um louvor. Vou tentar colocar um louvor aqui, compartilhando a tela. E aí, Ivana, qualquer coisa você me ajuda, que você fez isso semana passada, tá? E aí, após esse louvor, Azenate, eu vou passar a palavra para você, tá bom? Então, vou colocar o louvor e depois você está com a oportunidade, tá? Deixa eu tentar aqui, irmãs. É um louvor antigo, mas eu acho ele muito precioso. Deixa eu ver. As irmãs ouvem? Não, Sim, Clara. Eu estou ouvindo. Tá todo Eu não mundo tô- ouvindo o louvor? Eu Não? não. Só um minuto, então, peraí. Vou tentar de novo, irmãs, peraí. Vânia, você fez algum tipo de seleção de áudio quando você colocou ou não? Eu coloquei incluir áudio, alguma coisa assim, na hora de compartilhar a tela. Só um minutinho. Vânia, você não consegue colocar aí, não? Se a Clara te der um nome? Agora deu para ouvir. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo
inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Irmã Zenate, passa a oportunidade para você, então. Está com a oportunidade com a palavra. O microfone está no mudo, irmã Zenate. Me ouvindo? Oi? Boa noite, irmãs. Boa noite, Clara. Prazer te conhecer. Boa noite a todas as irmãs aí do Rio. Eu fui no Rio algumas vezes, mas não consegui reunir no Rio. Conheci Petrópolis, na igreja de Petrópolis, mas no Rio mesmo, ali embaixo, eu não fui. Eu não consigo ver a carinha de todo mundo, porque, infelizmente, eu estou só com o celular, não estou com o computador. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, a confiança das irmãs do Rio para me convidar para falar um pouquinho, né, meditar um pouquinho da palavra de Deus. É sempre bom aprender, né? E a gente está sempre aprendendo umas com as outras. Hoje, eu passei, assim, desde quando a Vânia me convidou, eu estou com 2 assuntos, assim, na cabeça. Qual que eu falo, Senhor? Qual que eu falo, Senhor?
E hoje eu bati o martelo, né, assim, tipo, vai ser esse tema. E tinha que ser esse tema, porque a Clara falou sobre esse tema e a música tocada fala sobre esse tema. E então vamos abrir a Bíblia em Lucas 10, a partir do versículo 38 e 42. Nós vamos falar basicamente hoje sobre a relação entre trabalho e adoração no serviço do Senhor. Como mulheres, né? A Clara fez a introdução aí desde o início, né? Lá de 1800 e carochinha, tinha as irmãs servindo ao Senhor, né? Paulo cita também várias irmãs servindo ao Senhor, né? E hoje nós vamos falar de duas mulheres que serviam ao Senhor de formas diferentes. Nós vamos falar sobre Marta e sobre Maria, e algumas relações que nós devemos levar em consideração na nossa vida, para o nosso crescimento espiritual e também para incentivar outras irmãs a trabalhar na obra do Senhor, né? Muitas vezes a gente fica só retendo conhecimento, e a gente nunca divide esse conhecimento com alguém, seja da igreja, seja com um amigo da faculdade, do trabalho, até mesmo com um parente, né? Então, a gente precisa colocar os nossos conhecimentos, né? A prova, né? Tipo, vamos começar a trabalhar para o Senhor, vamos começar a fazer algo para o Senhor. Então, vamos ler para a gente ter embasamento bíblico. Vamos ler sobre Marta e Maria, né? Aquela visita que o Senhor Jesus faz a Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique aqui sozinha, servindo? Ordena-lhe, pois, que venha e ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, ainda inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Toda vez que eu vejo essa passagem bíblica, a gente sempre vê, eu não sei vocês, mas toda vez que eu ouço algum irmão pregando sobre essa passagem, ou alguma irmã falando sobre essa passagem, eu sempre vejo colocando a pobre da Marta como sendo uma pessoa que não dá valor à palavra do Senhor Jesus e que Maria escolheu a boa parte, então que está tudo certo, né? Mas eu quero compartilhar hoje um ponto de vista diferente. Hoje nós ficamos tão felizes quando a gente vai para a igreja, mesmo quando a gente está triste, desanimado, passando por algum tipo de problema, a gente vai para a igreja e a gente volta o quê? A gente volta renovada, né? E isso porque nós estamos entre irmãos, né? E com a palavra de Deus, a Bíblia, em mãos, e aprendendo mais sobre o Senhor Jesus e a comunhão entre irmãos. Mas nessa época aqui de Marta, ela estava com o próprio Senhor Jesus, né? Então, eu acredito que a Marta deu essa
derrapada aí, porque ela não conseguia perceber que ela estava recebendo o Senhor Jesus, né? Então, ela ficou ali sem dar o devido valor, às vezes, para escutar o que ele tinha que ensinar, para aprender do próprio mestre, né? E, por outro lado, eu dou uma colher de chá para Marta, porque, veja bem, hoje nós temos todas as facilidades do mundo quando a gente vai receber uma visita, não é mesmo? E mesmo assim, a gente passa por apertos, porque a gente trabalha fora, porque a gente chega, a gente quer lavar um banheiro, a gente quer organizar a cozinha, a gente quer servir uma boa refeição, né? E a gente tem todas as facilidades desse mundo que a gente vive hoje, contemporâneo, né? Mas naquela época, imagina, o Senhor Jesus nunca vinha sozinho. Ele sempre vinha com quem? Com pelo menos 12 discípulos, né? E não tinha aquele negócio de, vou ali comprar um frango assado, né? Eu vou ali e faço um vinagrete e asso uma carne, não. Era mais difícil, né? As mulheres tinham que ir lá, matar a galinha, depenar a galinha, escaldar a galinha, picar. Aquilo ali, gente, era uma luta, né? E uma galinha não ia dar para 12 discípulos. Então, imagina que ela matou uns porcos, umas galinhas, né? Pensa limpar aquilo tudo, arrumar aquilo tudo, ter uma casa arrumada para receber. Nós, como donas de casa, a gente sempre se preocupa com a casa, né? Vou receber uma visita, poxa, minha casa tem que estar arrumada, né? Você corre, dá aquela arrumada. Então, assim, essa preocupação que Marta tinha é uma preocupação que nós temos. Porém, a preocupação dela era um pouco maior, devido à época que ela vivia, ela não tinha as facilidades que nós temos hoje. Então, nessa tempestade que ela estava passando, muita gente, pouca mão de obra, a Maria, em vez de ir ajudar ela, senta aos pés do Senhor Jesus e vai ouvir, aprender do próprio mestre, né? E é muito bom também a parte de Maria, porque Maria, ela estava antenada com a questão de quem estava visitando a casa dela. Nossa, eu estou recebendo na minha casa simplesmente o Rei dos Reis. Eu estou recebendo na minha casa o Senhor dos Senhores. Eu tenho o prazer de aprender do próprio Deus. Ela tinha essa perspectiva, né? E enquanto que a Marta, ela estava mais voltada para os serviços, né? Os serviços manuais. E Maria, ela estava mais voltada para a questão da contemplação, para a questão da adoração. E aí? Qual que é mais importante? A adoração, a contemplação do nosso Deus ou o serviço? Porque nós aprendemos na palavra de Deus que qual o propósito do ser humano? Por que viemos ao mundo? Por que Deus nos colocou nesse mundo? Nós viemos porque Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não é mesmo? Só que só adoração de voz, só eu falando que eu te amo, Senhor, e eu sento ali, fico quietinha, ouvindo, não é o bastante. A gente, às vezes, temos que pegar, né, no chifre do boi mesmo. E, como a Clara disse, muitas vezes a gente vai lá organizar a festa da igreja, a gente vai fazer a compra para o acampamento, a gente vai cozinhar no acampamento, né? Então, assim, o serviço também é importante. Então, eu gostaria de colocar essa colocação para vocês. Por que sempre a Maria está sendo exaltada e a pobre Marta está sempre, né, está sendo sempre
levada como uma pessoa que não estava levando em consideração. Mas ela estava assim, ela estava preocupada em receber bem o Senhor na casa dela, né? Mas, levando em consideração que ela estava com o mestre na casa dela, ela estava muito mais preocupada se a casa estava limpa, se a comida estava boa, sabe? E do que ouvir a palavra de Deus. E ela recebeu uma dura repreensão do próprio Senhor Jesus, apesar dele ter sido amoroso, né? Eu gosto muito da questão do equilíbrio, porque o equilíbrio é o lugar mais difícil de se estar. Como que você dá uma bronca numa pessoa e, ao mesmo tempo, é amoroso com a pessoa? Como que você adora o Senhor Jesus e como que você, ao mesmo tempo, trabalha? Equilíbrio, equilíbrio. O equilíbrio é o lugar mais difícil de estar. E a gente deve buscar, quando a gente está falando de servir a Deus, quando a gente está falando de trabalhar para Deus, a gente precisa ter momentos de comunhão com Deus, momentos de adoração, de adorar com as nossas ofertas, adorar com a nossa boca, adorar com o nosso testemunho, né? Mas também tem um momento da gente trabalhar, da gente visitar, da gente receber, né? Aí entre os nossos dons, que a Clara também falou no início, né? Como é importante servir o Senhor com os nossos dons e com os nossos talentos. Então, a Marta foi lá e reclamou e levou essa repreensão do Senhor Jesus. Mas se você ler direitinho aqui, quando ela recebe a repreensão do Senhor Jesus, ela não fica com mimimi, não. Ela recebe a repreensão do Senhor Jesus e ela aceita, né? E muitas vezes nós falhamos como cristãs, nós falhamos no nosso trabalho na igreja, às vezes a gente fica trabalhando demais e reclamando da irmã que não faz nada, né? E a irmã que não faz nada não se sente que precisa trabalhar também, que precisa levantar e fazer alguma coisa e ser útil, porque gente que não trabalha é gente que dá trabalho, né? Então, a gente precisa desenvolver a nossa fé. Desenvolver a nossa fé. E, muitas vezes, a gente fica o quê? Na nossa zona de conforto. A gente está bem assim. Assistir o culto está ótimo. Alguém preparou o louvor, está ótimo. Alguém fez a escala da reunião das irmãs e está ótimo. O que fizer tá bom para mim. Tanto faz a água correr para baixo, correr para cima, né? E a gente precisa sair da zona de conforto. E muitas vezes a gente não consegue sair por nós mesmos. Então, o que acontece? O Senhor Jesus, o próprio Deus, ele coloca a gente em situações difíceis. Em situações que vai balançar o nosso barco. Em situações que vai deixar a nossa fé em xeque, né? E aí, quem conhece aí um pouquinho mais da história de Marta, Maria, o que acontece logo para frente, lá no capítulo de João? João, capítulo 12, e versículo 1, nós vamos ver como que Marta e Maria precisou mudar as suas atitudes. Marta voltada muito para o trabalho, né, para o trabalho da obra do Senhor. Ela estava trabalhando para o Senhor, servindo o Senhor, recebendo pessoas na sua casa. Ela estava trabalhando, não estou falando de serviço secular, não. Estou falando de serviço da obra do Senhor, tá bom, irmãs? Então, ela estava recebendo Jesus, a casa dela era uma casa aberta, onde todo mundo podia entrar, se alimentar,
né? Tinha uma cobertinha limpa, uma toalha limpa. Por quê? Porque tinha alguém fazendo, tinha alguém trabalhando, tinha alguém de mangas arregaçadas trabalhando para o Senhor, né? E com isso, elas passam por uma prova muito grande. O irmão delas ficou doente. E elas mandam falar com o Senhor Jesus. Vamos ler? Deixa eu ver aqui. Versículo 20. Não, irmãs, desculpa, perdi. Deixa eu ver aqui. Essa aprovação foi salvo pelo gongo, dona Mário. Fui mesmo, por um pouquinho só ia ficar com a gente aqui. Se a infecção do senhor tivesse sido sangue, só ia ficar com a gente aqui. Do rim mesmo. Irmãs, eu perdi aqui a citação, mas é aquela citação onde Marta e Maria manda buscar o Senhor Jesus. Senhor Jesus, Lázaro está doente. Venha visitar, venha curar ele, venha aqui visitar, porque senão ele vai morrer, né? Irmã, é João capítulo 11. João capítulo 11. Isso, obrigada, irmã. Eu coloquei aqui na fitinha e coloquei no lugar errado. Né? Amém. Graças a Deus. Obrigada, irmã. Nada, obrigada. irmã. Um abraço. Então, ela está aqui, né? Ó. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Marta e sua irmã Marta, Maria e Marta. E esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Depois, no versículo 20, passando assim, mais ou menos uns 7 dias, porque Lázaro morreu, ele ficou 2 dias lá onde ele estava, ainda demorou 4 dias para chegar na cidade. Então, o que acontece? No versículo 20, aquela Marta, que estava sempre dentro de casa, sempre preocupada em lavar, passar, cozinhar, né, para receber bem o Senhor Jesus e os discípulos, ela estava triste, passou por aquele momento de perda, onde Lázaro faleceu, já tinha sido enterrado, e aí, de repente, o Senhor Jesus chega, né? E aí ela vai ao encontro dele, alguém avisa, ela fica sabendo que o Senhor Jesus está chegando na cidade, ela pega aquele avental, provavelmente, joga longe e vai ao encontro do mestre. Ali, eu entendo que Marta percebeu que não é com a força dos nossos braços. Ali, Marta percebeu que ela não tinha como salvar o irmão. E o irmão já havia falecido, né? Então, o que acontece? Ela precisava depender do Senhor Jesus, confiar no Senhor Jesus, né? E ela percebeu
eu tenho comigo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele pode todas as coisas, né? E com isso, Marta aprende essa lição e ela evolui. Depois do sofrimento, com a perda do irmão, a doença e a perda do irmão, ela evolui. Ela sai daquele estágio de trabalho, muito focado aqui na terra, no trabalho, servindo, porém, muito focada só em um tipo de trabalho. E ela passa a ver o Senhor Jesus com outros olhos. Ela passa a contemplar o Senhor Jesus. Ela passa a adorar o Senhor Jesus. Porque é muito bom reconhecer quem é o nosso Deus, né? O valor que o nosso Deus tem, o poder que nosso Deus tem. Já Maria, quando o Senhor Jesus está entrando na cidade, a Marta vai correndo. E a Maria, aquela mulher que gostava de estar ali aos pés do Senhor Jesus, ouvindo do Senhor Jesus, aprendendo do Senhor Jesus, o que se espera de Maria? Que ela tivesse uma fé inabalável e que naquele momento ela fosse o quê? Fosse correndo aos pés do Senhor Jesus. Agora o Senhor vai ressuscitar o meu irmão, porque eu conheço a tua palavra. Mas não. Como uma boa ser humana, a Maria se prostrou. Ela não quis se levantar. Ela não quis ir ao encontro do Senhor Jesus. Ela estava profundamente triste e profundamente abatida. Então, nós vemos de um lado Marta, uma mulher ocupada. De um lado, Maria, aquela mulher que contemplava, que adorava o Senhor Jesus. De um lado, uma mulher, Marta, uma mulher que recebia o Senhor Jesus e trabalhava muito, também era um pouco rixosa. De um outro lado, eu tenho Maria antenada com o momento em que ela vivia. Ela vivia o momento em que o Senhor Jesus estava na terra. E ela foi também elogiada pelo próprio Senhor Jesus, né? E muitas vezes a gente pode ficar assim, eu sou meia Maria, eu escolhi a melhor parte, eu quero ficar sentadinha aqui só ouvindo a palavra de Deus, eu não quero fazer nenhum tipo de serviço, né? Então, às vezes, nós somos meia Maria. Então, eu não sei como estão vocês aí na telinha, se vocês estão se identificando mais com Marta, se vocês estão se identificando mais com Maria. Eu sou mais Maria, né? Se eu pudesse fugir lá do acampamento, daquela cozinha atormentada, cheia de gente, aqueles panelão gigantes, eu acostumado a cozinhar em panelinha pequenininha, de repente me vejo naqueles panelões, né? Se eu pudesse correr daquilo, eu corria, né? Mas hoje eu aprendi que adorar o Senhor Jesus também é serviço prático. E aí, eu não coloco mais esse versículo como desculpa. Eu escolhi a melhor parte. A gente deve servir ao Senhor Jesus, né? Então, o que aconteceu? Quando foi no capítulo seguinte, nesse capítulo aqui de João 11 e 20, a gente vê a mudança de Marta. E agora, no capítulo 12, a gente vai ver a mudança de atitude de Maria, né? Maria, aquela mulher que só ficava na contemplação, na adoração, mas não arregaçava as mangas no serviço do Senhor. Ela trabalhava, ela tinha um emprego, ela trabalhava, só que no serviço do Senhor, ela estava só de bracinho cruzado, só ouvindo nos pezinhos do Senhor Jesus e, nada de ajudar. Então, aqui, vamos ler. João 12 e o primeiro versículo. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado, dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia.
Marta servia, Marta continuava servindo ao Senhor, ela continuava trabalhando para o Senhor. Só que agora Marta percebia qual era a grande sacada. Ela tinha que servir, mas ela aprendeu que ela tinha que adorar, ela aprendeu que quem estava ali era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas nem por isso ela parou de trabalhar, ela continuava trabalhando, mas ela passou a adorar também. Adorar. Então, muito importante isso, gravem isso, irmãs. A gente serve ao Senhor com o nosso serviço e a gente serve ao Senhor com a nossa contemplação, tá bom? E agora é a vez da transformação de Maria. Versículo 3. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. E daí? O que tem a ver isso? Né? O que tem a ver isso? Como eu falei, na parte espiritual, Maria estava na parte da contemplação, mas ela tinha o serviço secular dela, o emprego dela, onde ela ganhava o salário dela, tinha alguma fonte de renda, porque esse bálsamo era caríssimo. Então, quando ela derrama esse bálsamo aos pés do Senhor Jesus, ela não está simplesmente jogando aquele bálsamo. Não, era muito caro. Para você ter uma ideia de quanto era caro, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Esse nardo cheiroso que ela jogou nos pés do Senhor Jesus valia 300. Era mais ou menos 1 ano de trabalho. Então, ela ia trabalhando, ajuntando dinheiro, e ela comprou esse nardo. Sabe por que ela comprou esse nardo? Porque, naquela época, as mulheres queriam se casar, assim como hoje. Então, havia uma combinação entre a família da noiva e a família do noivo. A família do noivo dava um grande presente para a família da noiva. E a família da noiva dava algo muito precioso para a família do noivo. Mas a Maria, ela era de uma família pobre, não tinha seus pais, não tinha, dinheiro. Então, o sonho dela era se casar. Então, ela juntava esse dinheiro para que ela pudesse, quando ela encontrar o noivo, ela pudesse ter algo precioso para dar para ele. Então, Maria pega esse 300 dinheiro, 300 dinheiro, porque a gente não sabe fazer essa conversão de quanto que era agora em real ou no dinheiro local. E ela deposita nos pés do Senhor Jesus. Ao fazer isso, ela está dando o seu trabalho, ela está dando a sua vida, ela está dando, se eu casar bem, se eu não casar, amém. Eu lembro da mensagem que a Vânia deu, E ela falando como era triste uma mulher nessa época que era estéril, Ela não era valorizada, ela era ridicularizada. Mas uma mulher que não se casava era pior ainda. Então, Marta, ela sai daquele momento de contemplação. Ela passa por um momento de prova, de luta, onde ela desenvolve a fé dela e ela consegue aprender em meio às lutas, em meio às dificuldades. Ela ficou triste? Ficou. Ela falhou? Falhou. Ela não confiou no Senhor Jesus como ela deveria confiar, porque ela conhecia tanto o Senhor Jesus, então se esperava um pouquinho mais dela. Mas ela se ergueu, ela se levantou. E ela foi ao encontro do Senhor Jesus, no capítulo 12,
e ela derrama todo um ano de trabalho. Mas não só isso. Toda a esperança dela, todas as expectativas dela como mulher aqui nesse mundo, né? Ela entrega a vida dela para o Senhor Jesus. É como Paulo diz, né? Quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder por amor de Cristo, achá-la-á. Né? Então, Marta também teve uma transformação na vida espiritual dela. Ela passou a servir ao Senhor Jesus, mas de forma racional e também espiritual. Assim como Maria. Maria contemplava o Senhor Jesus, mas de bracinho cruzado. Agora, ela coloca todo o trabalho dela de um ano aos pés do Senhor Jesus. E graças a Deus, né? Graças a Deus, Deus nos encontra. Quando a gente fica triste, Deus nos encontra nos momentos mais escuros da nossa vida, né? E diante dos pontos fracos da nossa fraqueza, Ele nos ajuda. E diante dos pontos fracos da nossa força, Ele também nos ajuda. Porque quando a gente acha que está muito forte, a gente tende a falhar, né? Porque era o caso de Maria, né? Porque a gente achava que ela estava mais forte espiritualmente, que ela ia ter uma reação diferente. E no momento da fraqueza, quem reagiu melhor? Maria. Marta confiou mais, ela foi ao encontro, né? Então, minhas irmãs, fica essa comparação entre Marta e Maria para nós. O que nós temos feito para o Senhor Jesus? O que nós temos feito na nossa igreja? Como nós podemos servir ao Senhor Jesus? Será que nós vamos ficar lá só promovendo festas? Será que nós vamos ficar lá só na hora da ceia, adorando o Senhor Jesus, mas quando alguém pede alguma coisa para a gente não quer fazer? Quando alguém pede, fulano, você pode hospedar o missionário que vai vir aqui? Não posso não. Não posso não. Então, ela é uma pessoa que está igual a Maria, né? Ela está pronta para adorar, para ir para os cultos. Os cultos é o povo que organiza, que faz tudo. E na hora de servir também, de arregaçar as mangas, não quero. Quer trabalhar com a classe das crianças? Não quero. Quer pegar os adolescentes? Não quero. Então, você pode limpar a igreja no domingo, para o domingo tal? Não posso. Então, quem tem sido você, quem tem sido eu, diante do serviço do Senhor, né? Há muito o que fazer. Os campos estão brancos. Você pode evangelizar, você pode fazer um serviço de evangelismo, você pode dar uma palavra de exortação para alguém, você pode ajudar alguém financeiramente, você pode visitar alguém que está doente. Então, levantar, descruzar os braços e partir para cima do serviço do Senhor. Nós precisamos de mulheres que trabalham, mulheres que inspiram, né? E precisamos de mulheres como Maria, como Marta também, né? Mulheres que vão, que trabalham, minha casa está aberta, pode vir para minha casa, né? Aqui em Brasília temos uma peculiaridade, aqui tem briga para receber as visitas. Mas, às vezes, a gente percebe que há uma falha entre não querer receber, entre não querer evangelizar. É só ir no culto mesmo, cumprir ali aquela tabela, né? Então, a gente precisa melhorar cada dia mais, servir ao Senhor com integridade, né? Servir ao Senhor com integridade. E, com isso, irmãs, eu quero terminar essa pequena meditação com o hino 416, que a gente possa cantar ele nas nossas igrejas com uma outra perspectiva. Ó, quanto desejo servir-te, Senhor, com voz mais alegre, cantar teu louvor. Então, a gente vai para a igreja, a gente canta. Eu quero te servir, Senhor. Eu estou louvando ao Senhor.
E, ao mesmo tempo, eu estou me entregando ao serviço dele. Também quero terminar com 419. No serviço do meu rei, eu sou feliz. Então, que possamos estar nos despertando para o trabalho e que, através da nossa vida, muitas mulheres possam se inspirar em querer ser como nós, né? Será que é muita mitidez da gente? Eu quero que fulana seja como eu. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, ele fala, eu quero que vocês sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele aponta para a cruz, né? Então, será que eu posso falar, Vânia, né? Será que eu posso falar, Clara? Será que eu posso falar, sejam minhas imitadoras como eu sou de Cristo? Talvez eu não possa, mas ainda há tempo. A gente pode melhorar, assim como Marta e Maria. E ainda quero terminar com o de adoração, né? Lembrando de Marta. O hino de adoração 500. Saudai o Salvador Jesus, seu nome celebrai, no mundo como lá na luz, com glória o coroai. Vós, escolhida geração de Deus, o eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória o coroai. Ó povos, tribos e nações, o Rei dos Reis honrai, a Cristo em vossos corações, com glória o coroai. Então, que nós possamos ser servas do Senhor Jesus, que adoram, que somos contemplativas, sim, mas que também arregaça as mangas e faz o que tem que fazer para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe eu e você para que possamos ser influenciadoras, né? Nós vivemos num mundo de digitais influencers, né? E tem muita gente por aí influenciando para o mal. Então, que nós possamos, que Deus possa trabalhar no nosso coração, para que nós possamos ser digital influencers, que nós possamos ser influência na nossa igreja, ser influência na nossa família, e fazer como Marta e como Maria, se permitir ser moldada pelo Senhor e mudarmos as nossas atitudes e servir ao Senhor com alegria. Amém. Amém. Muito obrigada, Zenate. Que o Senhor continue te abençoando, dando sabedoria, fazendo você crescer mais no conhecimento a cada dia e na graça. Não sei se é vontade do nosso meio, volte mais vezes, viu? Volto sim. Uma vez, mas agora você já conhece a gente, pode voltar mais vezes, viu? Muito obrigada. Irmãs, graças a Deus servimos a um Deus vivo, né, que fala através da sua palavra, que ministra os nossos corações através do seu Espírito Santo, e por isso estamos alegres, né, nessa noite. Para encerrar, né, irmãs, eu vou pedir para a nossa irmã, Áurea, que nos visita, para elevar ao Senhor uma palavra de oração, irmã Áurea, pode ser? Abrir o microfone. Tem que apertar o microfone. Elisângela, consegue abrir o microfone da irmã Áurea para a gente? Pedi para desativar, eu não consigo, mas pedi para ela ativar. Acho que ela vai ver, ler aí, é só apertar. Conseguiu, irmã? Aperta em cima do microfonezinho, irmã, se a irmã estiver vendo. Eu acho que essa irmã está no computador, Clara. Ah, é? Irmã Áurea, então eu vou passar a oportunidade para outra irmã, viu? A irmã Esther está online ainda? Deixa eu ver.
Estherzinha, Eu sou Esther Tavares, sou eu não, né? seria a Esther Monteiro. Ah, tá ok então. Desculpa, tá ok. Muito obrigada. Estherzinha, você pode orar para a gente, para encerrar? Posso sim. Então, oremos, irmãos. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Senhor, que veio falar contra as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a estarmos sempre prestando ao Senhor o serviço que te agrade, com todo o nosso coração, adorando ao Senhor através daquilo que a gente faz, do que pensa, de tudo, Senhor. Tudo na nossa vida glorifica ao Senhor. Muito obrigada por essa reunião, muito obrigada pelo louvor que foi cantado, muito obrigada pela vida de cada irmã que pôde estar presente aqui, as nossas visitantes também. Que Deus esteja abençoando a cada uma. Obrigada mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais e mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Estherzinha. Irmãs, mais uma vez, muito obrigada pela visita de todas as irmãs de longe, de perto, né? É um prazer sempre recebê-las, viu? Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada uma e falar aos corações, né? De acordo com a vontade dele. Elisângela, passo para você a palavra para recitar a divisa, né? Começando a treinar, fica sozinho, como que é bom. Vou tentar fechar um áudio aqui. Foi. Mas então, enquanto eu falo a divisa, as irmãs vão se preparando aí que a gente vai bater uma foto, né, Vânia? Aquelas que puderem abrir a sua câmera, né? Aí a gente está querendo bater uma foto aí, sair todo mundo muito bonitinha, né? Então, a nossa divisa se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E também lá em 1 Pedro 4:10, servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que... Errei, peraí. Servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu dos bons despenseiros da multifara, claro, então. Servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Eu sempre me enrolo nesse versículo, mas até Jesus voltar eu consigo. Hoje você estava acertando, Elisângela. Hoje estava indo certo. Você parou na última palavra, só precisava falar Deus. Bola. Cabeça. Vou dar os anúncios, tá? Amanhã, às 19h30, é o nosso estudo bíblico e reunião de oração da igreja, né? Também através da plataforma Zoom. E domingo, às 8h40, Santa Ceia, né? Reunião de comunhão, às 8h40. E às 10h, Escola Bíblica Dominical presencial, lá na nossa casa de oração, né? Conselheiro Galvão, 688, Turiaçu, Rio de Janeiro. E terça-feira que vem, às 19h, nesse mesmo horário, a gente também vai estar com a irmã lá de Brasília. Esse mês a gente foi contemplado com as irmãs de Brasília, né? É a irmã Tatiane, da Casa de Oração de Taguatinga. E a irmã que vai estar responsável é a irmã Sônia. Sônia está aí, né, Sônia? É Sônia Assis. Eu acho que só são esses realmente os nossos anúncios. Então, vamos aí fazer uma cara bonita para a gente tirar uma foto legal. E depois as irmãs que quiserem abrir o microfone aí, se cumprimentarem. Vamos lá, vou tirar a foto.
Tinha 30 e poucas. Aí falou da foto, apareceu só 25 agora. Isso, tinham 33 telefones conectados. Então, falou que ia tirar foto. Acho que as irmãs queriam ir ao salão de beleza, né? Irmãs, muito obrigada pela presença, né? Que Deus possa estar nos abençoando mais uma semana, né? Muito obrigada àquelas irmãs que estiveram conosco pela primeira vez. Zenete, muito obrigada novamente por ter aceito o convite da Vânia. A Vânia não é daqui do Rio, mas está no Rio com a gente, no coração, né? É nossa filhinha e ela tem nos ajudado, tem cooperado fazendo os convites com as irmãs, né? Então, muito obrigada por vocês poderem cooperar conosco com o nosso trabalho. E a gente fica aí, mas foi mais um recado de Deus, sabendo que nós mulheres somos fortes, né? Trabalhadoras, né? Tanto na contemplação quanto arregaçando as nossas mangas, né? Então, que Deus possa estar cada dia renovando as nossas forças mesmo, né? Para que possamos estar auxiliando, né? Auxiliando os nossos irmãos, né? Na igreja, né? Na nossa liderança. E a gente sabe que eles contam conosco também, né? Então, que Deus possa estar abençoando cada irmã de cada localidade, de cada casa de oração, de cada denominação, né? E porque sabemos que nós somos um corpo só, que lá na eternidade nós não teremos a denominação, né? Seremos só um corpo, né? E a irmã que quiser falar aí algo, nós temos aí uns 10 minutinhos ainda. Sem problema, irmã Áurea. Na próxima, a irmã consegue. Queria só Deus compartilhar abençoe. com as irmãs amanhã eu vou estar fazendo um exame para estar tirando a dúvida se realmente eu estou com Covid, eu estou com alguns sintomas. E o meu pai também, no domingo à tarde, começou a sentir um pouco de dor no corpo, foi desencadeada aí a crise de soluço, né, das irmãs que já conhecem o caso do meu pai. Então, a gente ficou um pouquinho preocupada aí desde ontem. Então, a gente decidiu, então, enquanto alguns casos na minha família estão dando positivos de Covid, uma prima minha, um tio. Então, a gente ficou um pouco preocupado e eu e meu pai amanhã vamos estar fazendo o exame. E eu queria pedir oração aí de todas as irmãs, né, que possa estar dando a calma, que a gente consiga tirar essa dúvida e que dê tudo certo. Deus abençoe. Estaremos orando sim, Kelly. Zenate, você é de Goiás ou Brasília? Que eu fiquei na dúvida aqui com o spoiler que eu recebi. É na divisa? Zenate, está fechado o microfone. O áudio. Seu áudio. Espera aí. Não. Seu áudio. Não está ouvindo. Ativa o seu som, Zenate. Oi. Aí, foi. Conseguiram me ouvir? Não. Não. Vou repetir, tá? Eu moro em Brasília, na cidade satélite do Gama, né? Em vez de ter bairros como as outras cidades, aqui a gente divide em cidades satélites. Então, eu moro a 30 quilômetros, mais ou menos, lá do centro da cidade, que a gente chama de plano piloto, e a 15 minutos da igreja onde eu reúno, que já é Valparaíso do Goiás. Entendeu? Entendi agora. Entendi. Às vezes eu estou mais perto do Goiás do que lá do presidente, lá daquela Praça dos Três Poderes que vocês veem na TV. Verdade, verdade. Entendi.
Legal. E sou natural de Rondônia. Nossa! Você mora muito tempo em Brasília? Não. Eu tenho 24 anos de Brasília. Tem mais tempo de Brasília agora do que de Rondônia. Casei com 18 anos para cá e já tenho 24 anos de casado, então... Ah, entendi. Tá certo. Irmãs, vou me despedindo, viu? Boa noite para todas. Boa noite, foi um prazer, irmãs. Prazer, Boa Tchau, noite. tchau. Laura, tchau, tchau. Laura também, lá de Brasília, logo vai falar aí pra gente. Prazer, Vânia, Zenate, as irmãs. Logo vai ser você. Muito bom que está aqui com as cariocas. Matando a saudade aí do sotaque. É verdade. Então tá bom, boa noite. Boa noite. Boa noite, até semana que vem. Não, até sexta. Até sexta. Sexta eu tô indo para casa da Zenate. Não, só queria saber se estava ligada. Tá bom. Mas então vou encerrar a reunião, tá bom? Que Deus nos abençoe. Amém. Eldinha, tem que preparar um hino aí pra gente, hein, Eldinha? Combinado.